Notícias do Corinthians: Gabriel Rojas pode ser o novo lateral do Timão. Corinthians e Inter se aproxima de acerto em negociação por Thiago Galhardo. E o meio-campista Luan mais perto de deixar o Timão? Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixa seu like para receber notícias diárias do Corinthians. Notícias do Corinthians hoje. E o Corinthians tem 3 propostas para a saída do Luan. Segundo notícias do Corinthians, os clubes que querem o atleta são Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino. 3 clubes e 3 propostas diferentes. Ambas propostas envolvem jogadores. E todas elas o Corinthians teria que arcar com 50% do salário que o atleta ganha. Segundo notícias do Corinthians, as melhores propostas que chegaram por Luan foram essas. Quero saber de você, fiel torcedor. Será que compensa o Corinthians pegar um jogador e arcar com 50% do salário do Luan em outro clube? Vale lembrar que o atleta ganha na casa de R$ 800 mil. Comentem, quero saber sua opinião. Informações do Corinthians. E o Corinthians encaminha acerto por Thiago Galhardo. O jogador estava no Celta de Vigo e não fez uma boa temporada. Segundo notícias do Corinthians, o Inter ofereceu US$ 3 milhões e mais o Thiago Galhardo. Vale lembrar que o meia tem 32 anos e não fez uma boa temporada no Celta de Vigo, jogando na última temporada 16 jogos e anotando 2 gols e 2 assistências. Segundo notícias do Corinthians, as negociações estão avançadas. Caso se concretize, Corinthians terá feito um péssimo negócio em trocar uma jovem promessa de 22 anos, por um jogador que não está em boa fase e com idade avançada para o futebol. E você, fiel torcedor do Corinthians, o que vocês acham? Quero saber sua opinião. Thiago Galhardo seria uma boa para o Corinthians? Comentem. Últimas notícias do Corinthians de hoje. E o Corinthians negocia com um novo lateral. Segundo notícias do Corinthians, Gabriel Rojas é a bola da vez. O jogador de 24 anos pertence ao San Lorenzo da Argentina. O Corinthians já chegou a negociar com o jogador. As negociações tinham ficado paralisadas depois do empresário pedir tempo ao Corinthians na esperança de conseguir uma proposta da Europa. Segundo notícias do Corinthians, o contrato do jogador se encerra no dia 30 desse mês. O jogador não teve a repercussão que gostaria pela sua ótima temporada. Depois o atleta veio a se contundir, ficando um bom tempo fora. Agora, recém-recuperado, Gabriel Rojas vira novamente opção. O Corinthians tentou negociar com Rafa Soares e não teve sucesso. O lateral aceitou uma proposta do futebol grego. A segunda opção do Timão é Gabriel Rojas, que se torna a oportunidade de mercado pelo seu contrato está no fim. Fala, fiel torcida, o que vocês acham? O Corinthians deveria apostar em uma jovem promessa, ou deveríamos ir atrás de um atleta experiente para nos reforçar para a Libertadores? Comentem. Notícias do Corinthians. O Corinthians empata o jogo contra o Atlético fora e perde a oportunidade de assumir a liderança. Segundo notícias do Corinthians, o Timão esteve o tempo todo à frente do placar, e por inocência de jogadores jovens cedemos o empate para o Atlético. É óbvio que os jogadores contundidos faz muita falta. Jogadores como Fagner e João Vitor são essenciais. Segundo informações do Corinthians, Vitor Pereira, em entrevista coletiva, disse que o Fagner ainda sente dores. Disse também que o jogador deve jogar no próximo jogo, porém só alguns minutos para pegar ritmo de jogo. O João Vitor ainda não vai jogar, mas se recupera bem e já treina com bola. Essas foram as notícias do Corinthians. Obrigado e vai Corinthians!